E aí galera, tudo bom? Queria indicar mais um livro para vocês que eu acabei de acabar, Kafka, Carta ao Pai, um livro extremamente sensível e forte. E para dar um contexto para vocês, Kafka nasceu em Praga, né, na Áustria ali, era o período do Império Austro-Húngaro. Ele nasceu em 1883, fiz até uma colinha, e morreu em 1924 devido a uma doença. Morreu muito cedo, morreu com 40 anos, sem fama nenhuma, sem prestígio nenhum, assim como vários artistas que a gente conhece. A Carta ao Pai, ela é literalmente uma carta que o Kafka escreveu para o pai dele. O mais engraçado é que essa carta nunca foi entregue, ou seja, o pai dele nunca chegou a ler essa carta. E o que é essa carta, né? O que mais me impressionou durante o livro, o que me fez identificar em algumas partes, assim, é que como uma figura autoritária, a figura paterna no caso desse livro, mas uma figura autoritária no geral, dentro da sua própria casa ainda mais, consegue te minar completamente, consegue te enfraquecer completamente. Kafka era uma pessoa completamente descrente nele mesmo, ele não tinha autoconfiança nenhuma, ele era uma pessoa muito insegura, ele era uma pessoa que acreditava que não era capaz de fazer nada, e isso que é muito louco, sabe? O motivo dele ter escrito essa carta foi a segunda tentativa de casamento dele com a Julie, aí o nome é muito complicado, que o pai não aprovava porque ela era pobre e tudo mais. No geral, em resumo, o pai dele era um cuzão, tá ligado? Mas existem muitos pais como o dele, cara. Um pai totalmente autoritário, um pai totalmente que não acreditava no filho dele, que sempre enfraquecia ele. E isso fez o Kafka criar na cabeça dele que aquilo era a verdade. Ele viu o pai dele como uma figura imponente, uma figura grandiosa, uma figura invencível, e ele simplesmente muito magro, um cara muito miúdo. Ele não conseguia assimilar a potência que ele tinha dentro dele, cara. E isso é impressionante, porque lendo os livros dele, esse é o primeiro livro que eu leio dele, mas eu ainda quero ler outras, ele é um puta escritor, tá ligado? E ele não conseguia ver isso, tanto que ele só foi ficar famoso depois, né, póstumamente, o que é extremamente triste. O pai do Kafka, ele nunca bateu nele, ele nunca agrediu ele fisicamente, apenas, né, psicologicamente, o que mostra que pode ser até uma agressão mais forte ainda, cara. O Kafka se tornou uma pessoa totalmente apática, uma pessoa que não dava valor a nada, principalmente a ele mesmo. E o pai dele fez isso com ele, cara. A carta nunca foi entregue, ele escreveu com o objetivo de entregar pra mãe e a mãe entregar pro pai, porque ele não conseguia enfrentar o pai, tá ligado? Tem um princípio na psicanálise que eu dei uma estudada depois, que chama falso self, tá ligado? O que é? Isso eu me identifiquei muito com a minha história com meu pai. Na casa do meu pai, quando eu era pequeno, eu não era eu mesmo, tá ligado? Eu me moldava para aquele ambiente para justamente não errar, sempre querer agradar, né? Tudo se baseia no querer agradar. E o falso self é isso, você cria uma personalidade para você conviver naquele convívio, naquele ambiente, quando você sai, você volta a ser você. Só que a partir do momento que você amadurece, que você cresce, você já não consegue distinguir quem é você, tá ligado? Isso é simplesmente muito, muito, muito louco. E é isso, cara, se você tem uma relação conturbada com seu pai, ou se você realmente não tem, leia, é muito lindo, é muito bonito e é muito doloroso, tá ligado? Eu tenho uma relação difícil com meu pai, mas nem se compara ao que o Kafka passou, ao que o Kafka teve. E é muito foda, cara. Ele não conseguia bater de frente com o pai dele, ele não conseguia falar com o pai dele. A escrita foi a maneira que ele conseguiu de pelo menos expor algumas coisas. Mesmo assim, ele fala, inclusive, na carta que o medo ainda ia falar muito alto, mesmo ele escrevendo, não falando diretamente pro pai. Então é isso, quanto mais você deixa as coisas aqui dentro, quanto mais você não fala, quanto mais você não expõe, mais você sofre, mais dói, mais é doloroso de verdade, tá ligado? Então é isso, galera, indicação, Kafka, Carta ao Pai, um puta livro do caralho mesmo, tô louco pra ler outros livros dele.